Olá, atendendo a uma solicitação do canal, hoje nós vamos fazer um comentário a respeito de conexões elétricas de TP e as suas aplicações. O TP, como nós todos sabemos, é um transformador de potencial. Ele é usado para reduzir a tensão do sistema a níveis compatíveis com as entradas do relé. Os sistemas são de 13.800 volts, 23.000, 34.500 volts e por aí vai. E a entrada do relé é na faixa de 100, 110, 115 volts. Tá? Obviamente que você tem que fazer a adequação do nível de tensão à entrada do relé, por questões de segurança e por questões operacionais. Tá? O padrão de entrada secundária do relé é na faixa de 115 volts. Esse é o padrão. Mas é comum também tensões na faixa de 115 raiz de 3, 230, 110, 220. Tá? O lado de alta potencial do TP, tensão é mais alta, ele é identificado pelo terminal H1, que é o início do enrolamento, e H2, que é o término do enrolamento primário. O lado de baixo potencial, o lado secundário, ele é identificado por X1, que é o início do enrolamento, e X2, que é o término do enrolamento secundário. Como o sistema é trifásico, o TP é um elemento de dois terminais, ele tem que ser interconectado entre si. Tá? O tipo de conexão que pode ser feito vai depender do tipo de informação que você quer e a finalidade do uso daquela conexão. As principais conexões que nós temos em subestações, em cabines primárias, são a estrela, o Y, a triângulo ou delta, o delta aberto, o delta open ou V, delta quebrado ou delta broken, e a conexão para dois vatímetros. Tá? A conexão estrela, ou Y, é uma conexão de uso geral. Ela é preferencial quando o foco de interesse são as tensões fase e terra. O arranjo típico da conexão é como está na figura. Os terminais H2 do lado primário são conectados entre si, são 3 TPs, e o lado H1 vai para a fase. O secundário, idem, né? Você tem os secundários, os terminais X2 interconectados entre si, fazendo o fechamento estrela, né? Que é o neutro, né? E o X1 vai para a entrada do relé. Nesse caso, é muito comum também conectar o fechamento estrela, que é o neutro, na entrada do relé, que costuma ser chamado de neutro mesmo, ou então comum, ou alguma outra coisa assim. Tá? O foco dessa conexão é a tensão fase neutro, mas o relé, por cálculo, pode obter a tensão de linha também. Na conexão delta, é o arranjo que nós temos aí na figura. Conexão padrão, né, o lado primário. O H1, que é o começo do enrolamento, se conecta ao H2, que é o término do outro enrolamento do próximo TP. Então, H1 ligado com H2, H1 ligado com H2, e o último H2 fecha no primeiro H1. E as fases são interconectadas nessa interconexão, H1 com H2. Do lado do secundário, se repete. Né? X1, X2, o X2 de um liga com o X1 do outro, o X2 do próximo com o X1 do último, e o X2 do último com o X1 do primeiro. E da interconexão X1, X2 sai as fases que vão para o relé. Tá? É muito comum também se fazer o aterramento da fase secundária, aí, principalmente a fase do centro. Tá? O objetivo aí é mais a segurança e estabelecer potenciais, amarrar o potencial da fase em relação ao terra. Tá? Nessa fase aí, as outras duas também ficam amarradas, não no valor zero, mas fica amarrado também definido. Porque senão você tem potenciais flutuantes. Tá? A conexão delta aberto, ou delta open, ou conexão em V. É um caso particular da outra que a gente viu anteriormente. Tá? A diferença aqui é que um TP sai, fica faltando um TP, ou seja, eu faço o mesmo arranjo trifásico, só que com 2 TPs apenas. Eu mantenho aquela conexão, né? H2 de um ligando no H1 do outro, tá? Só que o H2 da sequência não se fecha porque falta o terceiro elemento. Né? Mas se você comparar, por exemplo, a anterior com essa aqui, você vê simplesmente a falta do último TP, fazendo o fechamento final. Tá? Você vai envolver as 3 fases, ABC do lado primário, vai envolver as 3 fases do lado secundário, ou seja, é uma conexão mais simples, com 2 TPs, mas que você consegue obter as informações de tensão trifásica. Tá? O foco dela também é a tensão fase-fase. Tá? A diferença nesse caso para o outro é que você não consegue, por meio de cálculo, obter a tensão fase neutra. Tá? É o arranjo mais usual, o arranjo mais utilizado em cabines, porque normalmente você está interessado em fazer proteção de sobretensão e subtensão, e isso vai só envolver a magnitude, e isso é suficiente para esse tipo de aplicação.
Aqui nós temos a conexão de dois watímetros. Se olhando, comparando com a conexão de delta aberto, ela é praticamente idêntica, né? Ela não tem muita diferença. A única diferença que você percebe é na conexão central, em vez de ser o H2 do primeiro TP com o H1 do segundo TP, é H2 contra H2 mesmo. Ou seja, é feita uma inversão dos TPs. O objetivo disso aí é que esse tipo de arranjo permite a chamada conexão para dois watímetros. Você consegue fazer a medição da potência trifásica usando apenas dois TPs e dois TCs. Então, dessa forma, você economiza um conjunto e o medidor economiza um elemento. Você pode fazer a medição de potência trifásica a apenas dois elementos. O uso típico disso aí é as concessionárias, tá? Que usam isso aí em ligação de medidor. Tá? Relé pode até utilizar esse tipo de conexão, mas não é muito comum. Tá? Finalmente, a conexão delta quebrado ou delta broken. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma conexão em estrela no primário. Tá? Que o objetivo meu é coletar a tensão fase terra, e o secundário é uma conexão de delta, só que o fechamento final dela ocorre exatamente na entrada do relé, ou seja, o delta fica quebrado, né, ou interrompido, tá? Por isso que tem esse nome, delta broken. O objetivo dessa conexão é permitir ao relé a obtenção da informação da tensão de sequência zero, que é obtida através do somatório das três tensões de fase. Tá? Então, eu vou ter lá, o relé vai medir exatamente a somatória do A mais o B mais o C, que em situação de operação normal vai ser zero. Quando é que isso aí é interessante? Quando eu tenho, por exemplo, uma geração com um transformador com delta no lado primário, e se houver um efeito, um defeito fase terra, né, uma falta fase terra, como a conexão do transformador é delta, não vai ter corrente para a terra. Nesse caso, o relé de sobrecorrente não vai ser capaz de detectar que houve uma falta fase terra. Mas aquela fase que foi a terra vai zerar a tensão dela e vai desequilibrar aquela conta, já não vai dar mais zero. Vai aparecer ali exatamente o valor da sequência zero. E o relé 59N usa exatamente essa informação para detectar eventos de falta fase terra. Então, a grande finalidade desse tipo de conexão é dar referência para os relés 59N. Nos relés multifunção, você consegue também fazer isso usando a conexão estrela, porque ele faz esse somatório matematicamente, tá? Mas tem muito relé que ainda tem entradas específicas para fazer isso. Essas são as principais conexões, os principais arranjos que a gente vai ver. Tem arranjos diferentes, como por exemplo quando a gente vê em relés 67, tá? Mas todas elas com finalidade específica. Essas aí são as conexões de uso mais geral e as que mais você vai ver em cabine. Obrigado.